Olá, amigos e amigas, como que você tá? Não sei se você pôde ouvir um som de passarinho aqui. Eu tava aqui ouvindo um fundo musical e tem os sons de passarinho, né? E a Bíblia fala sobre os passarinhos. Os passarinhos, eles não se preocupam com o dia de amanhã, eles não plantam, eles não precisam semear, eles nem colhem e nem armazenam. Eles não têm nem depósito para guardar comida, porque eles sabem que o Pai Celestial é quem os sustenta. E quando a gente vê essa passagem da Bíblia, que é em Mateus 6:26, né, fala assim: olhai os passarinhos, né? E assim também como em outro versículo fala assim: olhai os lírios do campo. E nem Salomão se vestiu com a grandeza dele. E os passarinhos que ele não deixa faltar nada. Você já viu algum passarinho ficar gritando, gritando, gritando porque ele não tinha o que comer? Só se o homem prender ele numa gaiola e não colocar comida, daí sim ele vai passar fome. Mas se deixar ele solto, é Deus quem cuida dele. Então essa passagem quer fazer nos lembrar que não somos nós muito mais importante do que o passarinho. O passarinho, assim como tudo que há no planeta, que não é o ser humano, ele cuida. Não vai cuidar nós que somos a imagem e semelhança de Deus? Não temos nós, por um acaso, mais valor do que os passarinhos? E as nossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento de tempo na nossa vida? Em outras palavras, quer dizer, se você ficar preocupada, vai adiantar, acrescentar alguma coisa? Eu acho que vai até mais piorar, né? Mas o que é legal de tudo isso é que, se nós entendemos a profundidade disso, nenhum dia a gente ia se preocupar. A gente tem ouvido notícias do Brasil, como também temos ouvido notícias do mundo e aqui dos Estados Unidos falando assim: guardem alimento, tenham pelo menos alimentos que não são perecíveis, para pelo menos para o tanto que você puder guardar, que, como em outras palavras estão querendo dizer assim, haverá fome. E a Bíblia fala de fome. E a gente até nem acredita, porque a gente tem uma facilidade, vai no mercado e a gente tem o dinheiro e a gente vai lá e compra arroz, está faltando arroz, você vai lá e compra de novo. E você compra tantas outras coisas para agregar e ter que você acaba não tendo nem espaço na despensa para poder guardar tanta coisa. Mas a Bíblia fala assim: não andeis ansiosos com nada. Ele cuida dos passarinhos. Não somos nós mais importantes que os passarinhos? Então, quando você entende que existe um Deus acima de todas as coisas, que olha por você, que cuida de você e que Ele faz tudo aquilo que você não consegue fazer. Mas para isso, você precisa aceitar que este Deus seja o seu Deus, que este Deus seja o seu Pai. Não um pai com referência ao pai natural do ser humano aqui na Terra, que muitas vezes ele não consegue alimentar o filho, ou então abandona o filho, não. Ele é um pai que jamais nos abandonou. Por isso que ele fala assim: eu não cuido dos passarinhos, são vós muito mais importante do que as aves do céu. Então Deus está falando para você assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, não é só comida, com nada. O que é que você amanheceu preocupado hoje? Você sabia que você poder começar a louvar a Deus, começar a cantar,
Ou então trocar o seu mindset e colocar coisas assim, de lembrar assim, quantas vezes você passou algumas vezes com dificuldade numa área, em outra, ou em outra circunstância, tudo, e agora você nem lembra mais. E hoje Deus está te chamando para você, descansa no Senhor. Ele cuida dos seus. Mas para isso, você aceita Deus como seu único e suficiente Pai eterno, como aquele que deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter esse direito de sermos cuidados por esse Deus. Por isso que ele fala, não somos nós muito mais importantes que qualquer outra coisa? Então, ele cuida da natureza, ele cuida de nós. Mas para isso, você precisa chamar esse Deus para perto de você. Ele quer o quê? Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser aquele que te aconchega, que corre para o abraço. No momento que você precisar de qualquer coisa, ele fala assim, filhinha, não cuido eu dos passarinhos? Não sois vós muito mais importante do que as aves do céu? E é isso que Deus tem para você. Deus está cuidando de todas as coisas. Paizinho querido, a tua palavra também diz para sermos prudentes, Senhor Jesus. Ser prudente, Senhor Jesus, ajuda, Senhor, muitas vezes a gente a precaver coisas que a gente não sabe que são imprevisíveis que podem acontecer. Mas também a tua palavra, Senhor Jesus, nos garante, Senhor, que Deus cuida daqueles que são o quê? Chamados de filhos. E filhos é todo aquele que aceita Deus como Pai. E que aceita o sacrifício de Jesus que foi dado para que nós tivéssemos de volta essa herança perdida no Éden, de que nós somos filhos de um Deus, que Ele tem um lugar preparado para nós. E que nós, Senhor Jesus, meu Deus, só sabemos tudo isso quando nós te conhecemos, Senhor Jesus, que daí nós sabemos da importância, da validade, da grandeza que é Deus em nossas vidas. E as pessoas que não conhecem não têm noção do que é ter um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus é descansar no Senhor. Pode o mundo estar em pés de guerra, pode tudo estar perdido, mas quando eu tenho um Deus em quem eu confio, é como aquele passarinho que vem a tempestade, o mar está revolto, e ele só tem aquela árvorezinha, aquele galinho lá que ele pode se aconchegar naquela árvore, mas as ondas são altas, as ondas chegam até a molhar o passarinho, mas ele sabe que ele tem um ser. Ele não sabe o que é um Deus, mas ele sabe que ele está sendo cuidado e ele não tem medo. Ele não tem medo porque ele sabe que existe algo sobrenatural que cuida dos passarinhos. E você vale muito mais do que um passarinho. Deus está cuidando de você. E tudo aquilo que você precisa, Deus tem para você. Em nome de Jesus. Senhor, que essa paz que excede todo entendimento, guarde os corações dessas pessoas que estão aflitas, tira a aflição. E entra a tua paz agora. E que essa pessoa que está ouvindo, ela possa pedir a ti, Deus, entra com a tua paz dentro do meu coração. Entra com a tua salvação em minha vida, na minha casa. Porque nós precisamos de ti e queremos Deus para sempre. Fica conosco, Pai. Espírito Santo é aquilo que eu não posso fazer. O Espírito Santo completa nos corações de cada um. Fica conosco, Pai. Amém.